Saúde, família do coração! Hoje eu vou ler uma carta aberta que eu escrevi contando 6 lições que trabalhar em UTI e em pronto-socorro com pacientes graves pôde me ensinar nesses 10 anos como médico e cardiologista. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o seu cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Susan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal para estar sempre aprendendo tudo que eu ensino por aqui. A primeira lição é que o dinheiro sem saúde não significa nada. Ao longo desses 10 anos de formado, eu já atendi muitos pacientes que tinham grandes recursos financeiros, mas que no momento de uma emergência médica, o dinheiro não necessariamente pode conseguir comprar a saúde instantaneamente. Isso me ensinou que apesar de todo o avanço da medicina e dos tratamentos disponíveis, todos esses recursos podem se tornar inúteis quando a saúde já está em estágio crítico. E são várias situações em que nem mesmo o melhor hospital do mundo pode reverter um quadro de uma doença avançada. Outro ponto que eu já ouvi muito de pacientes é de que não adianta ter uma conta bancária cheia e não poder viajar, aproveitar o tempo com a família ou realizar sonhos simples, porque o corpo não responde como deveria. Outras vezes também já ouvi pacientes dizerem que no momento em que finalmente poderiam desfrutar do dinheiro que passaram a vida inteira acumulando, já não tinham mais saúde para isso. Essa lição me mostra como a saúde deve ser tratada como nosso maior investimento. O que é ter riqueza se o corpo ou a mente não podem usufruir dela? O dinheiro pode comprar tratamentos, mas não compra o tempo e o investimento que precisamos fazer diariamente na nossa saúde. Outro ponto crucial é que essa realidade se torna ainda mais desafiadora quando a gente fala sobre a desigualdade social aqui no Brasil. Esse papo ele é uma extrema balela para quem precisa lutar todos os dias para levar o sustento para casa. E para muitos, a preocupação com a saúde preventiva é um grande privilégio. O acesso a uma alimentação saudável, oportunidade de praticar atividade física e até consultas médicas e hospitais de qualidade nem sempre estão ao alcance de todos. A segunda lição que eu aprendi foi a importância de olhar para as pequenas coisas. Quando você trabalha com pacientes graves, você percebe que os detalhes da vida cotidiana eles ganham um novo valor. Muitas vezes são as pequenas coisas que fazem uma grande diferença na qualidade de vida. Seja um passeio ao ar livre, um café da manhã com a família, ou simplesmente o fato de você poder respirar sem dificuldades. São momentos que no ritmo acelerado do dia a dia, a gente tende a negligenciar, mas para quem está lutando pela vida, essas são as coisas que mais importam. No hospital, eu vejo pacientes que dariam tudo para sentir o vento no rosto, o sol na pele novamente. Pequenos prazeres que, quando estamos saudáveis, passam despercebidos, mas que quando perdemos, percebemos o quanto são preciosos. A saúde não é só a ausência de doença, é ter qualidade de vida e poder aproveitar esses pequenos momentos. Muitas vezes, no corre-corre, para alcançar grandes metas, a gente esquece de valorizar o presente e de aproveitar o agora. E aí, quando a saúde falha, percebemos quantos momentos simples eram importantes. Olhando para os pacientes que já não têm mais oportunidade de desfrutar dessas coisas simples, eu aprendi que a verdadeira riqueza está em poder apreciá-las enquanto ainda a gente pode. Valorizar as pequenas coisas é uma grande lição e muito profunda e nos ajuda a entender que a saúde e a felicidade, muitas vezes, estão nos detalhes do nosso dia a dia. Antes de falar a terceira lição, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário para você não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia e, claro, me ajudar a manter o meu canal e a me desenvolver aqui no YouTube. E também me acompanhe lá no Instagram, onde vocês encontram um link para agendamento de consultas comigo, sejam presenciais aqui em São Paulo ou por teleconsulta em todos os locais. A terceira lição é que um dia a mais de vida importa. É impressionante como a vontade de viver e a força de quem enfrenta uma doença grave podem nos ensinar tanto sobre a importância do tempo. Trabalhando na UTI e no pronto-socorro, eu vivencio diariamente a luta dos pacientes por mais um dia. Muitas vezes, para quem está do lado de fora, pode parecer que um dia a mais ou até mesmo algumas horas a mais não fazem diferença. Mas para aqueles que estão gravemente doentes, cada minuto tem um valor imensurável. Um único dia a mais pode significar a chance de se despedir de um ente querido, de resolver pendências emocionais ou de celebrar uma pequena vitória com uma melhora da saúde, por mais sutil que ela seja. Já ouvi pacientes dizerem que aquele dia extra foi o suficiente para ver o nascimento de um neto, para abraçar alguém especial
ou simplesmente para sentir mais um pouco a vida. Essa lição também me ensinou a valorizar o tempo de uma maneira diferente. Nós, que estamos saudáveis, muitas vezes não refletimos sobre a importância de cada dia que a gente tem pela frente. Quando estamos ocupados, é fácil perder a noção de que o tempo é um dos nossos recursos mais preciosos. Para quem está gravemente doente, cada dia representa uma batalha vencida e uma nova oportunidade, por menor que ela seja. Além disso, esse conceito vai além do tempo vivido, é sobre a qualidade desse tempo. Um dia com a presença de quem amamos, ou fazendo o que amamos, pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. A quarta lição, e talvez a mais importante delas, que a fórmula mágica é a prevenção. Eu vejo diariamente doenças que poderiam ter sido evitadas, ou pelo menos minimizadas com ações preventivas. Essas ações são pequenas escolhas diárias que fazemos. Manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, dormir melhor, não fumar, não beber, controlar o estresse, fazer exames periódicos, cuidar da saúde mental, entre vários outros. Tudo isso pode parecer simples ou repetitivo, mas são essas ações que fazem a diferença. A prevenção realmente não é fácil. É muito mais fácil falar do que fazer, mas ela deve ser uma prática contínua. E o melhor modo para termos mais anos e mais qualidade de vida é a prevenção. Infelizmente, muitas vezes buscamos soluções rápidas, como medicamentos ou intervenções de última hora, esperando que elas resolvam anos de descuido com a saúde. Mas a verdade é que não existe uma cura milagrosa que compense anos de maus hábitos. Não importa quantos recursos materiais uma pessoa tenha, nada substitui a importância de manter bons hábitos diários. E aqui também entra novamente a questão da desigualdade social. A prevenção é um desafio muito maior para quem não tem acesso fácil a cuidados médicos, a uma alimentação saudável, ao tempo, ao exercício físico. Essa disparidade torna o cenário ainda mais complexo, porque a prevenção, que deveria ser uma prática acessível a todos, muitas vezes é um privilégio de poucos. No entanto, dentro dessas limitações, pequenas ações preventivas podem ser incentivadas. Um acompanhamento médico regular, mesmo nas unidades básicas de saúde, já é o suficiente para detectar problemas iniciais e evitar complicações maiores. Aprender sobre a nossa saúde vai nos ajudar a fazer melhores escolhas e a melhorar nossos hábitos, e esse é meu objetivo aqui no YouTube. A triste realidade é que quando um paciente chega ao ponto de precisar de uma UTI ou de um atendimento emergencial, em muitos casos a doença já está em um estágio avançado e as possibilidades de melhora podem ser limitadas. Também me ensinou que quando se trata de saúde, a verdadeira fórmula mágica é a prevenção. A quinta e última lição é que a morte é uma certeza e a saúde é nosso maior bem, e ela é finita. A morte faz parte da jornada humana. E por mais que a medicina tenha avançado, a morte é inevitável. Esse entendimento nos leva a uma profunda reflexão sobre como lidamos com a saúde e como lidamos com o tempo que a gente tem. A morte, por ser uma certeza, nos lembra da importância de cuidar do que realmente importa enquanto estamos vivos. E entre essas prioridades, a saúde é o bem mais precioso, porque sem ela todas as outras conquistas, sejam financeiras, profissionais ou pessoais, vão perder o brilho. Como eu mencionei anteriormente, já vi pacientes que, ao perceberem que estavam perto da morte, lamentavam não ter investido mais na própria saúde. E quando ela se vai, nada pode substituí-la. A saúde não é infinita. Muitas vezes só percebemos seu verdadeiro valor quando começamos a perdê-la. Tendemos a acreditar que sempre teremos mais tempo, que os problemas de saúde podem ser adiados, ou que podemos compensar maus hábitos mais tarde. No entanto, cada dia que passamos negligenciando a saúde pode ser um dia a menos de qualidade de vida no futuro. Isso nos faz repensar como estamos vivendo e se estamos dando a devida atenção a hábitos que podem preservar ou destruir nossa qualidade de vida. Ao nos cuidarmos, podemos garantir uma vida com mais bem-estar e com mais tempo ao lado das pessoas que a gente ama. Além disso, esse entendimento nos ajuda a aceitar a finitude da vida de uma maneira mais natural. A morte, infelizmente, é uma certeza, mas como nós vivemos e cuidamos da nossa saúde, até lá, pode mudar toda essa jornada. A sexta e última lição que aprendi é que nada é mais urgente do que a saúde. Em um ambiente como um pronto-socorro e a UTI, a urgência é parte do nosso cotidiano. Os pacientes chegam em estado crítico e cada segundo é precioso
E no fim das contas, nada na vida é mais urgente do que a saúde. Muitas vezes na nossa rotina diária colocamos diversas coisas como prioridade. O trabalho, as metas financeiras, os compromissos sociais e até questões triviais que ganham mais atenção do que a nossa própria saúde. Mas a verdade é que quando a saúde é comprometida, todas essas outras prioridades perdem o sentido. Quando o corpo ou a mente não estão bem, não há trabalho ou dinheiro ou projeto que compense o sofrimento e a perda da qualidade de vida. Já vi pessoas que ao sofrerem um infarto ou serem diagnosticadas com uma doença grave, se dão conta de que estavam ignorando sinais de alerta, adiando consultas e exames, porque acreditavam que outras coisas eram mais urgentes. Só quando o corpo para é que muitos percebem que todas aquelas tarefas que pareciam tão importantes poderiam ter esperado. Hoje, no entanto, não pode esperar. Essa lição também me faz refletir sobre como lidamos com o autocuidado e o nosso tempo. A prevenção, como mencionei, deveria ser uma prioridade constante, mas na prática, muitas vezes deixamos o cuidado com a saúde em segundo plano. A vida moderna, cheia de pressões e prazos, nos faz acreditar que sempre teremos tempo para cuidar. Mas muitas vezes esse mais tarde nunca vai chegar. Então, se há algo que eu gostaria de deixar como reflexão final não deixe sua saúde para depois. Ela é a base de tudo o que fazemos e conquistamos. Se há algo realmente urgente, é cuidar de você. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de saber sobre saúde e cardiologia, por gentileza, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com quem vai gostar de aprender o que eu ensinei aqui e até a próxima.